Fala galera, tudo bem? Finalizando nossa jornada pela genética, o último assunto é a linkage, então bem chamada de ligação gênica. É durante a linkage que a gente estuda também os mapas cromossômicos que a gente vai ver quando fizer questão. A linkage está relacionada ao fenômeno de crossing over. E novamente, para que haja linkage, eu necessito que os alelos estejam ligados, estejam localizados em um mesmo cromossomo. Olha o que tenho aqui, olha. Eu tenho o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas os alelos A e B estão localizados em cromossomos diferentes. Segue a segunda lei, como a gente já conversou. Mas olha aqui, eu tenho os alelos Azão e Bzão e eu tenho os alelos Azinho e Bzinho. Só que eles estão localizados no mesmo cromossomo. E é nesse caso que há ligação gênica e vai acontecer o fenômeno da linkage. Gente, o fenômeno da linkage nada mais está relacionado do que ao crossing over que acontece na fase de prófase 1 durante o paquíteno. Se eu tenho um indivíduo que ele é Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho, o que significa essa barra? Assim, ó, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. Significa que em um cromossomo o Azão está ligado com Bzão e no outro cromossomo o Azinho está ligado com Bzinho. Que tipo de gameta eu vou formar? Eu vou formar gametas Azão, Bzão ou gametas Azinho, Bzinho. É o que eu espero. Só que, olha para cá. Eu tenho o Azão, Bzão e eu tenho o Azinho, Bzinho, localizados no mesmo cromossomo, o Azão com Bzão e o Azinho com Bzinho em outro homólogo a ele. O DNA está duplicado aqui, por isso que eu tenho nessa outra cromátide azul também Azão, Bzão. E aqui na roxinha, ó, eu tenho Azinho, Bzinho. O DNA está duplicado. O DNA está duplicado, que acontece na fase S, inclusive. Tá. Lá, quando começar a divisão celular, vai acontecer a prófase 1, como a gente conversou, o paquíteno, caracterizado pelo crossing over. Essa cromátide Azão, Bzão permanece normal, mas esta aqui, que é Azão, Bzão, e esta que é Azinho, Bzinho, trocam fragmentos. De forma que o azul pegou um pedaço do roxinho. Então ele era Azão, Bzão, mas o pedaço do roxinho foi parar no lugar do azul. Então ele forma agora gametas Azão, Bzinho. Este aqui, ele era Azinho, Bzinho, mas pegou um pedaço do azul, olha. Agora é Azinho, Bzão. Este, no canto, não sofre recombinação. Continua sendo Azinho, Bzinho. Eu tenho, então, este que não sofreu recombinação e este também que não sofreu recombinação. Nós falamos que esses cromossomos formam seus gametas parentais. Por sua vez, estes dois em que houve o crossing over, a gente diz que são os gametas recombinantes, tudo bem? Gente, quando eu tenho dominante com dominante, eu tenho o chamado arranjo cis. Então, o arranjo cis é Azão, Bzão com Azinho, Bzinho, como está representado aqui no cantinho de baixo. E eu tenho o arranjo trans também, que é possível. Quando será trans? Quando o dominante estiver com recessivo. Azão, Bzinho e o Azinho com Bzão. Tá? Então essa é a primeira informação que eu estou te dando. Outra informação importante que precisei saber é que a distância entre os locos é equivalente à taxa de recombinação. Então digamos aqui que eu te dei um cromossomo, olha, e esse cromossomo tem Azão, Bzão e Czão. A distância de Azão para Bzão é de 14 unidades. E de Bzão para Czão é de 10 unidades. Qual que é a taxa de recombinação entre A e B? 14. Qual que é a taxa de recombinação entre B e C? 10. A chance de ocorrer um crossing over entre A e B é de 14%. E a chance de ocorrer crossing over entre segmentos B e C é de 10%. Paulo, e de A e C? É a soma. 14 mais 10, 24. Tudo bem até aí? A taxa de crossing over nunca será superior a 50%. Por quê? Porque, olha, eu tenho quantas cromátides no total? 4. Mas quantas recombinam? Apenas as cromátides vizinhas de cromossomos homólogos. Ou seja, de 4 cromátides, apenas 2 vão recombinar. Então, a taxa máxima de crossing over vai ser 50%, que é metade. Como que isso aparece nos exercícios? A gente vai fazer questões que já apareceram na prova, mas eu coloquei aqui um para a gente testar. Considere um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e que estes alelos estão ligados em arranjo cis. Então, olha, o que ele está falando para ti é o seguinte, que eu tenho um cromossomo em que o Azão está ligado com o Bzão, o arranjo é cis, e o Azinho está ligado com o Bzinho, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Dessa forma, ele diz ainda que a distância entre os locos é de 20 unidades de recombinação, ou seja, quanto que é a taxa de recombinação? A taxa de recombinação é 20%. Qual será a porcentagem de alelos Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho? Bebê, se eu tenho em um cromossomo Azão, Bzão, o primeiro gameta que eu vou formar vai ter Azão com Bzão. Esse é um parental.
Outro parental que eu posso formar é relacionado a este cromossomo, que é Azinho Bzinho, certo? Então, Azão Bzão e Azinho Bzinho são os parentais, são aqueles que eu espero. E quem que seriam os recombinantes? Os recombinantes são aqueles que eu não espero que ocorram, quando acontecer, então, uma troca. Se o Azão vier para o lugar do Azinho, vou formar um cromossomo que é o quê? Azão Bzinho. E se o Azinho vier para o lugar do Azão, eu vou ter, olha, a chance de formar Azinho com Bzão. Estes são recombinantes. São os que eu não esperava. Só se houver troca, só se houver crossing over. Qual que é a chance de ocorrer esse crossing over? 20%. Quantas possibilidades eu tenho? 2. Então, cada um desses gametas aqui equivale a 10% de possibilidade. Gente, se 20% recombinou, 80% não recombina. Ou seja, forma parental. 80 dividido por 2 opções de parentais vai dar quanto para cada? 40%. Então, qual que é a chance de formar Azão Bzão? E qual que é a chance de formar Azinho Bzinho? Vai ser 40% para um, 40% para outro. São os parentais. E Azão Bzinho e Azinho Bzão, eles são recombinantes. Vai ser 10% para cada. Tudo bem até aí? Esse é o último assunto. Ele é bem tranquilo, não precisa bater cabeça. Show, né? Bora para as questões? Resolvendo as questõezinhas agora, olha só o que aparece. A Drosophila melanogaster, mosca de frutas, possui um de seus cromossomos 2 genes, o A e o B, que se encontram a uma distância de 28 unidades de recombinação. Então já sei que a taxa de recombinação vai ser quanto? Vai ser 28%. A distância entre os locos é a taxa de recombinação. Considere o macho desta espécie com o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, em posição trans. Ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas qual que é a posição? Trans. Se é trans, é dominante com recessivo. Então eu tenho o Azão com Bzinho e eu tenho o Azinho com Bzão. Esta é a representação que eu devo mostrar. Espera-se que ele produza espermatozoides com genes Azão, Bzão em um percentual de quanto? Se ele é Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, quem que são os parentais que eu espero? Os parentais são aqueles que já estão aqui. Então, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Quem que são os recombinantes? Vou desenhar para ti não se perder. Olha, eu tenho o Azão com Bzinho e eu tenho o Azinho com Bzão. Como é que vão ser os recombinantes? Se o Azão vier para o lugar do Azinho, eu vou formar como recombinante quem? Azão, Bzão. Se o Azinho vier para o lugar do Azão, eu vou ter Azinho, Bzinho. A minha dica, inclusive, é a seguinte. Se o arranjo é trans, nos parentais, nos recombinantes vai ser o quê? Cis, né? Essa é a grande dica, assim. Facilita a tua vida já. Beleza. Olha só. Qual a taxa de recombinação? 28%. Cada um dos recombinantes, então, vai valer 14%. Então, tenho 14% para cada recombinante. Se 28% recombina, quanto não vai recombinar? 72%. Então, 36% para cada um desses parentais. Dessa forma, ele pergunta, espera-se que ele produza espermatozoides com genes Azão, Bzão e um percentual de quanto? Azão, Bzão é um recombinante e deverá ser na proporção de 14%. Resposta, letra E de elefante. Facinho, né? Olha a próxima que caiu na UEA. A representação ilustra cromossomos na fase de G1. Da intérfase e da meiose destaca os alelos desses cromossomos. Em G1, o DNA não duplicou, por isso que está só uma barrazinha. Gente, quem que eu espero que sofra crossing over? Eu espero que o Azão venha para o lugar do Azinho ou que o Azinho venha para o lugar do Azão. Eu espero que o Bzão venha para o lugar do Bzinho ou o Bzinho venha para o lugar do Bzão. Czão vai trocar com Czinho ou Czinho vai trocar com Czão. Ou o Dzinho vai vir para o lugar do Dzinho ou o Dzinho vem para o lugar do Dzão. Dessa forma, a pergunta completa seria: qual desses cromossomos, qual desses alelos vai ter chance de combinar? Bzão e Azão? Não. Bzão e Azinho? Não. Bzinho e Czinho? Não, também. Dzão e Dzinho? Sim, Dzão e Dzinho sim. Dzão e Dzinho é a nossa resposta, tá bom? Teve um erro aqui de digitação, faltou um texto, né? Mas era o que ele queria. A representação ilustra cromossomos na fase de 1 da intérfase da meiose. Destaca os alelos desses cromossomos para 4 características diferentes. Ele queria saber quem tem chance de recombinar. Nesse caso seria o Azão com Azinho, Bzão com Bzinho, Czão com Czinho, Dzão com Dzinho, ou vice-versa. A única opção que eu tenho viável dessa forma é a letra C de cachorro. Show! Próxima. Em uma espécie animal, 2 genes estão posicionados no mesmo cromossomo autossômico. O macho Azão Bzão barra Azinho Bzinho, que significa essa barra, que em um cromossomo eu tenho o Azão ligado com Bzão, no outro cromossomo eu tenho o Azinho ligado com Bzinho. Foi cruzado com uma fêmea, que é Azinho Bzinho barra Azinho Bzinho. Significa que na fêmea o Azinho está ligado com Bzinho,
e o Azinho está ligado com o Bzinho em um outro cromossomo. Sabendo que a frequência de recombinação, a taxa de recombinação é de 20%, então vou botar aqui, ó, TR igual a 20%. A frequência de descendentes com os genótipos Azão Bzinho e Azinho Bzinho é de quanto? Então bora lá calcular. Olha, esse indivíduo é Azão Bzão barra Azinho Bzinho. Quem que são os parentais dele? O parental possível para se formar vai ser o Azão com Bzão ou o Azinho com Bzinho. Quem que seriam os recombinantes? Se houvesse crossing over de recombinação, eu ia ter o dominante vindo para o lugar do recessivo e o recessivo vindo para o lugar do dominante. Ok? O Azão vai para o lugar do Azinho, o Azinho vem para o lugar do Azão. Se o Azinho vier para o lugar do Azão, eu vou formar Azinho Bzão. Se o Azão vier para o lugar do Azinho, eu vou formar Azão Bzinho. São esses os recombinantes. A taxa é de 20%, cada um deles vale quanto? 10%. Se 20% recombina, quanto não recombinou? 80%. Vai dar quanto para cada aqui, então, já que há duas possibilidades? 40%. Bacana. Agora, olha esse caso da mulher. Os parentais, no caso dela, vão ser Azinho Bzinho e Azinho Bzinho, que é o que eu espero. E os recombinantes, Paulinho? Os recombinantes vão ser: se o Azinho vier para o lugar do Azinho, ainda terei Azinho Bzinho. E se esse Azinho vier para o lugar deste Azinho, ainda terei Azinho Bzinho. Então, esta mulher forma 100% de gametas Azinho Bzinho. Ele quer que tenha um descendente Azão Bzinho, Azinho Bzinho. A mulher só pode dar Azinho Bzinho, então essa aqui é dela. Olha, o Azão Bzinho só pode vir do homem, é o único que tem Azão, né? Então, qual que é a chance de um homem gerar gametas Azão Bzinho? Azão Bzinho é recombinante, 10%, 10 sobre 100. Qual que é a chance da mulher gerar gametas Azinho Bzinho? Azinho Bzinho é 100%, 100% é a mesma coisa que 1. 10 sobre 100 vezes 1 vai dar 10 sobre 100. A chance de ter um indivíduo Azão Bzinho, Azinho Bzinho é 10%. A resposta, portanto, é a letra A, de amor. Show! Agora a gente vai para umas questões que envolvem o mapeamento dos cromossomos. Eu vou indicar para vocês a distância entre esses alelos. Olha como é que aparece. A taxa ou frequência de permutação entre os pares de genes que estão ligados é constante e depende da distância que esses genes se encontram dos outros. O geneticista Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos que mostrariam a distribuição dos genes ao longo do cromossomo e a distância relativa entre eles. O quadro a seguir mostra um exemplo desse tipo de mapa gênico. Então, qual que é a distância que eu tenho aqui, olha, de C para A? De C para A é a distância do marco 10 para o marco 25, vai dar 15. É o que está aqui na tabela, ó. De C para A, a distância é 15. Aí ele pergunta para a gente, com base nas informações contidas no quadro, é possível afirmar que os valores corretos para as taxas de x e y. X, nesse caso, é a distância de B para A. Qual que é a distância de B para A? É a distância do marco 10 para o marco 30. 10 para 30, a distância vai dar quanto? 20. A taxa é 20%, então, x igual a 20%. E o y? O y é a distância de B para C. Nesse caso, o y vai valer quanto? De B para C, eu tenho esse intervalo entre 25 e 30, ou seja, 5%. Y equivale a 5%, portanto. O valor de x é 20, y é 5. Resposta, letra E de elefante. Para finalizar, o último tipo de questão que pode aparecer é para te colocar a ordem dos alelos. E aqui é um jogo de lógica, é bem legal esse tipo de questão, assim, é um passatempo, basicamente. Nessas questões, olha, eu vou te dar um macete. Primeiro, tu tem que localizar os alelos mais distantes. Então, o primeiro tem que procurar os alelos mais distantes um dos outros. Nessa tabela aqui, ó, ele dá a taxa de recombinação, que é a distância, né? Então, quem que está mais distante um do outro? Nesse caso, é A e C. A e C distam 45%. Então, olha, de A para C, eu tenho uma distância de 45 unidades. Beleza. Depois disso, em segundo, tu vai procurar os mais próximos dos extremos. Os mais próximos dos extremos. Quem que é mais próximo de A nesse caso? Bora lá? Mais próximo de A nesse caso é o D. Eu tenho a distância de AD igual a 12%. Mas o que vai acontecer? Nesse caso, D ele pode estar nesta posição aqui, à direita, ou ele pode estar nesta posição aqui, à esquerda. Se ele estiver nesta posição, a distância de A é 12 unidades. Quanto que seria a distância do D para o C? Seria 45 mais 12, daria um total de 57. A distância de D para C é quanto? 33. Então essa possibilidade não existe. E se ele estiver nessa posição aqui, olha,
A distância seria 12 unidades. Esse intervalo vale 12. O intervalo do A para C, que é o total, vale 45. Então, este intervalo de D para C valeria quanto? 45 menos 12, que é 33 unidades. Tá certo? A distância de C para D é 33? Sim. Perfeito, então. E por último, quem está mais próximo de C? O mais próximo de C é o B, que está distante 13 unidades. Só que o B ele pode estar aqui à esquerda ou ele pode estar aqui à direita. Se ele estiver à direita, a distância entre eles é de 13 unidades. E, portanto, B estaria distante de A, 45 mais 13, que daria 58. A distância de B para A é quanto? 32. Então, esta possibilidade não existe. Bora ver se aqui é possível? A distância dele é de 13 unidades. O espaço entre A e C é 45. O todo é 45. Então, a distância nesse intervalo aqui vai ser de quanto? 45 menos 13, que vai ser o valor equivalente a 32 unidades, que é a distância de fato representada aqui. Olha, a distância de A para B é 32. Qual que é a sequência, então, que eu tenho? A, depois D, depois B e depois C. A, D, B e C. Ou poderia ser também C, B, D e A, né? Mas nesse caso aqui a alternativa é A, D, B e C mesmo. Resposta, portanto, letra D de dado. Bacana, né? Questõezinhas desse tipo são bem legais, são questões de lógica e é bem fácil, não tem por que errar. Galera, dessa forma a gente encerra os conteúdos gerais da genética que aparecem no edital da UEA. Foi um prazer estar com vocês e qualquer dúvida, novamente, entre em contato comigo. Abração, galera!